sagrado, muito mais que pedir. Atos capítulo 3, versos 1 em diante, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E quando dando um salto, ficou em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Este é o santo livro do Senhor, é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. Essa palavra santa que contempla certamente a sua necessidade hoje à tarde, ou não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, não é? Já que ele vai estar disponível no YouTube. Mas essa palavra santa, separada, é uma palavra que certamente alimenta os nossos corações, nossa mente, nossa alma. E, de certa forma, isso até reflete no nosso corpo, na nossa saúde física, inclusive, não é? Me parece que a palavra de Deus, ela realmente age de maneira muito completa na nossa vida. E eu louvo a Deus por isso, pela oportunidade que temos de pensar sobre essa palavra. Hoje eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: sagrado, muito mais que pedir. Muito mais que pedir. Esse tema é um tema muito forte porque a conotação, a ideia, aquilo que nós entendemos por sagrado, é algo que faz parte da estrutura do homem, faz parte da vida do homem, não apenas como indivíduo, mas também como pertencente a uma comunidade. Não existe nenhuma comunidade, nenhuma sociedade que se prive dessa característica de viver o sagrado. Todos, de alguma maneira, procuram viver o sagrado. Vejam que isso é tão importante que a própria ideia de religião é uma ideia que não se dissocia da formação, da estrutura das sociedades, tanto as antigas quanto as modernas. Tanto é assim que muitos estudiosos dedicaram tempos, pesquisas, leituras e escritas sobre esse tema. Poucos exemplos que me vêm à mente agora pode ser o Carl Gustav Jung, que é considerado o pai da psicologia da religião. Ele dizia, diferente do que acreditava o seu colega Freud, ele dizia que a religião, ela não é só importante, porque o Freud dizia que a religião tinha sido importante durante algum tempo,
mas que ela é completamente dispensável para a sociedade moderna, porque o homem já superou isso. E Jung, diferente desse pensamento, de seu colega, então colega à época, né? Quem já ouviu falar sabe que no final eles ficaram meio que intrigados, mas nesse período em que faziam parte do mesmo grupo de estudo, digamos assim, Jung dizia que não, que a religião não é algo dispensável, a experiência do sagrado nunca será dispensável. E ele dizia assim, eu não acredito só que Deus existe, eu sei que ele existe e ele é presente na formação das sociedades. E ele dizia que o homem, desde o princípio, ele tem luminosamente em sua inconsciência a percepção do sagrado. Ele chamava isso de arquétipos, né? O homem, ele tem dentro de si já uma formação pré-estabelecida do que é sagrado. Pois bem, eu estou dizendo isso porque essa discussão não é uma discussão só circunscrita àqueles que talvez façam parte de um pequeno gueto, talvez alguém se sinta assim, nós os religiosos, né? Não, essa perspectiva é uma perspectiva de várias áreas dos saberes, quer seja do conhecimento popular, quer seja do conhecimento científico, conhecimento filosófico, não importa. E, finalmente, o conhecimento teológico religioso. A percepção do sagrado é algo que é intrínseco ao homem. O homem vive isso. Emile Durkheim me dizia que uma boa maneira de entender a organicidade de uma sociedade é estudando aquilo que ela considera sagrado. Veja que coisa, né? E pessoas que, eventualmente, alguém possa vir classificar como sendo pessoas que desconsideravam essa temática da religião. Mas por que eu estou falando isso? É só para introduzir a ideia de que o sagrado, a percepção de sagrado, essa ideia do que é sagrado, não é um assunto de um pequeno gueto, não. O homem é realmente, luminosamente, um ser religioso. Ele não é só um ser político, como dizia Aristóteles, né? O homem, ele é religioso em si. Ele precisa viver a religária, ele precisa se religar ao Senhor, ele precisa ter um relacionamento, ele precisa fazer releituras da vida, né? Ele precisa reeleger um Senhor para a sua vida. Não existe nenhuma possibilidade, nem mesmo aquele que se considera como sendo ateu, que não crê, ainda esse. Ele tem em si, como diria Jung, um arquétipo, uma formação pré-existente na sua inconsciência que aponta para Deus. Pois bem, esse texto é um texto que é muito usado, é muito apresentado como sendo um texto que aponta para uma visão missiológica, né? Missões. Falando de missões, eu sei, você talvez já tenha ouvido esse texto neste contexto, de que nós precisamos ser pessoas visíveis para que as pessoas olhem para nós, vejam em nós Cristo, e a gente precisa ser essa pessoa que levanta, a pessoa que é um coxo, né? um manco, um aleijado, e nós temos que ser o canal do milagre de Deus, nós temos que ser assim como foi o Pedro e o João. Nós precisamos ser aqueles que conseguem fazer os milagres, tirar as pessoas de uma vida manca. Pois bem, tudo isso é verdade. Mas eu quero atrever o momento e quero me atrever a encorajar você a perceber algumas coisas no outro prisma desse que acabei de apresentar. A verdade é que o sagrado, por ser parte constitutiva de todos nós, muitas vezes nós não o entendemos bem. E por que eu digo isso? Porque, na maioria das vezes, a ideia do sagrado ela está ou atrelada à petição, apenas o pedinte, ou está atrelada tão somente
a ideia de missões, de pregar, não é? Eu quero pensar numa coluna do meio, a partir desse texto. Veja o que é que o texto diz logo de início. Ele diz assim, verso 2, veja o que o texto fala sobre o coxo. E que, diga-se de passagem, coxo aqui, não é que lhe faltava uma perna, tá? Ele não era, como dizem no popular aqui, no Nordeste, cotó. Não, ele não era. Ele tinha pés, tinha tornozelos, tinha pernas. Ele era todo completinho. Ele só não o usava. Por alguma razão, como diz a palavra, algum problema de nascença, né? Mas ele tinha perna, pés, está tudo aí, não é? Agora veja o que é que o texto diz. O texto diz, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Muito bem, deixa eu começar dizendo para você por que a experiência do sagrado não é só pedir, é muito mais que pedir. Em primeiro lugar, quem quer viver a experiência do sagrado tem que estar consciente de que, dependendo de com quem você caminhe na fé, dependendo de com quem você compartilha as suas experiências espirituais, você terá uma experiência espiritual profunda com Deus ou uma experiência superficial. Eu diria, com quem você divide as suas experiências espirituais vai definir o nível de experiência com o sagrado. Dependendo de com quem você caminha e partilha a sua experiência com Deus, você terá mais ou menos profundidade relacional com Deus. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que este homem que era coxo de nascença, ele era levado por amigos todos os dias para ficar à porta do templo para pedir esmolas. Eu sei, talvez você diga assim, mas que bom que o coxo, ele tinha amigos, né? Que bom, já pensou se ele não tivesse amigos? Ele não poderia ir à igreja, ele não poderia ir ao templo, ele não poderia desenvolver a experiência com o sagrado, mesmo que sua experiência fosse apenas mendigar, fosse apenas pedir, fosse apenas esmolar. Pois bem, sabe o que acontece? Há pessoas que vão desenvolver algum tipo de experiência com a igreja, com Deus, com o sagrado, com a espiritualidade, mas vai desenvolver ao lado de pessoas que até as acompanham até tal experiência, mas essa experiência será de apenas mendicância. Quando eu li esse texto, eu pensei, meu Deus, que coisa atual é essa? Quantas pessoas têm algum tipo de experiência com o sagrado que são experiências tão limitadoras, são experiências tão pobres, tão deficientes. Pessoas que vão ao encontro do sagrado, ajudadas por outras pessoas, mas apenas para viver a mendicância. Esse período em que nós estamos vivendo, essa coisa ela fica muito evidente, muito exposta, porque as redes sociais elas deixam isso muito na contemplação de qualquer pessoa. Você não precisa ser um cientista da religião, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser uma grande liderança para perceber que há muitas pessoas que conduzem outras pessoas, a terem experiências de mendicância com o sagrado.
São pessoas que podem estar até bem intencionadas, mas que patrocinam uma retroalimentação pobre. A nutrição chama de caloria vazia, não é? Os nutricionistas de plantão devem concordar comigo que há alimentos que são pura caloria vazia. Você quer um exemplo? Você está com muita fome e aí você pega aquele biscoito, o famosinho veneninho, né? Biscoito recheado, e você come aquilo ali e até passa, sacia sua fome. Mas não significa que você esteja alimentado. Você está cheio de caloria vazia. É exatamente isso que acontece na experiência do sagrado, de pessoas que até podem estar bem intencionadas, mas que parecem que levam você apenas para mendigar na igreja, na porta da igreja. E sabe o que é pior disso tudo? Se é que há algo pior do que viver só para mendigar da experiência espiritual, é que você não participa de verdade da experiência do sagrado. Você participa de maneira tão superficial que você só vê os outros desenvolvendo experiências com Deus. Vamos nos aprofundar um pouco no texto? O texto diz que ele era colocado aonde? Eles entravam com o coxo, colocavam lá no primeiro banco, e quando o sacerdote começava, o sacerdote chamava o coxo, era assim? Era? Não. Ele ficava junto à porta formosa. Era a entrada, porque essa porta formosa, ela antecedia um pátio. Depois desse pátio é que vinha o templo. Veja bem, sequer ele podia ir ao pátio, porque naquela época, no pátio, só podiam entrar pessoas puras. E eles entendiam que uma pessoa que tinha uma deficiência física não era pura o suficiente para entrar no pátio. Pode ser que, dependendo de com quem você desenvolva a sua experiência com o sagrado, você ainda não tenha sequer entrado no pátio da casa de Deus. Sequer no pátio. Talvez você esteja só à porta. Talvez você não tenha tido nem a experiência mediana de conhecer o que é ser igreja por dentro, de verdade. Não porque você não queira. Aquele coxo queria, por suposto, é óbvio, né? Quem é que não gostaria? Mas há pessoas que vão ficar levando você apenas para a superficialidade. Dizem, eu vou dizer do jeito que li. Eu não sei se é verdade, porque se fala muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas uma vez eu estava lendo, e me vem à memória agora, de que na Segunda Guerra Mundial, Hitler, uma das atrocidades que ele praticou foi deixar o povo durante muito tempo sem comer e sem beber. E quando eles sentiam muita sede, ele já havia providenciado com Joseph Mengele uma grande máquina destiladora, e ele tirava todos os sais minerais da água, todos os nutrientes da água, e dava água para eles beberem de uma maneira que a água parecia saciar, mas não tinha os elementos essenciais para a saúde daquele povo, e o povo, mesmo bebendo da água, não saciava a sede. Alguns morriam com o abdômen distendido. Sabe que isso acontece com alguém que tem uma experiência superficial com Deus, vivendo só de live, vivendo só de pequenas reflexões rápidas no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sei lá, qualquer coisa assim, bebendo água destilada. E não é água destilada ultra pura, é água destilada quando se retira até os sais que são essenciais. Há pessoas que bebem muito e não matam sua sede. Por quê? A experiência é muito superficial, está só à porta.
da igreja, não entrou nem no pátio. E eu quero dizer para você que Deus, ele tem para você muito mais. A palavra de Deus nos ensina que é muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu sugiro a você nesse primeiro ponto que avalie com quem você divide a sua experiência espiritual. Com quem você vai craseado, igreja, casa do Senhor. Quem é que caminha com você? É alguém que te ajuda a entrar no pátio, entrar no templo e viver? Ou alguém que te leva apenas à porta formosa? Apenas à porta para uma experiência pequena, tacanha. E só para finalizar esse primeiro ponto, dizer que o interessante é que esses amigos do coxo, e que levavam o coxo, levavam todo dia. Então, eu suponho que levavam, depois iam embora, depois voltavam para buscar, não sei, ou esperavam, mas veja, há um comprometimento desses amigos, não é? Há um comprometimento. Então, eu nem estou acusando as pessoas que lhe dão um suporte pequeno a essa experiência espiritual. Eu nem estou batendo nessas pessoas, eu só estou dizendo que é insuficiente para aquilo que Deus tem para nós. É insuficiente para aquilo que Deus tem para você. Segundo lugar, quando eu penso nessa ideia de sagrado, muito mais do que pedir, eu olho para o restante do texto, no verso 5, ele diz assim: ele os olhava atentamente, ele e o coxo, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, a famosa frase, não é? Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Olha, a experiência do sagrado é muito mais do que apenas pedir. E se você quer viver esse muito mais da experiência do sagrado, da experiência com Deus, supere suas expectativas, assumindo compromissos. Eu vou repetir. Supere as suas expectativas, assumindo compromissos. Quais são as expectativas que esse coxo tinha ao olhar para Pedro e João? A Bíblia diz que ele olhava, fitou os seus olhos em Pedro e em João e esperava receber alguma esmola. Há pessoas que já estão acostumadas a receber esmola. Só um pouquinho, só um pedacinho. Não precisa de muito. Não, eu já ouvi algumas pessoas dizerem mais ou menos assim: ah, não, ter uma vida assim de muita intimidade com Deus é coisa para o pastor, é coisa para a missionária, não é? Ah, isso não é para mim. Eu tô aqui, eu sou pequenininho, isso soa até feio porque é uma pseudo-humildade, não é? Veja bem, Deus chama você a ter compromisso mais profundo com Ele, experiências mais profundas com Ele. E você precisa parar de olhar para as pessoas esperando só uma esmola. Precisa parar de olhar para o irmãozinho das redes sociais ou da igreja presencial, sei lá, talvez durante muito tempo na sua vida você tenha pego só esmolas, só farelos. Você precisa ter o melhor de Deus. E o melhor de Deus está no aprofundar-se da experiência. Quando eu digo supere as suas expectativas, eu não estou dizendo aqui uma daquelas palavras de autoajuda que tantas vezes aqui mesmo nesse canal eu falei que não é suficiente para segurar a fé de ninguém, a maturidade de ninguém. Não estou falando de autoajuda, aquelas palavras positivas, supere suas expectativas, não é nesse sentido não. É dizer para você assim, olha, pare de
olhar e esperar só uma esmola e viva o que Deus tem demais para você. E esse demais é interessante porque a Bíblia diz assim, que ele estava olhando para Pedro e para João e ele estava esperando uma esmola, mas ao contrário disso, a palavra de Pedro foi: não possuo nem prata nem ouro, não é isso. Não é isso que você está esperando que eu tenho para você, mas o que eu tenho eu vou dar para você. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Assuma compromisso. Então, supere a sua expectativa, assumindo o compromisso de levantar e andar. Isso é muito bonito, porque, meu Deus, como a Bíblia é profunda, né? Como a Bíblia é específica. Não é só uma questão de levantar, mas é uma questão de levantar e andar. A experiência com o sagrado é uma experiência que exige de nós comprometimento, exercício. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso ao fazer uma digressão teológica sobre o exercício da fé. Nós precisamos exercitar, apóstolo Pedro também, exercitar isso. E olha, e antes que alguém diga do outro lado, não, mas talvez isso tenha sido, esse milagre tenha sido no outro tempo. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, me permita lhe dizer que o grande milagre não é o milagre de curar o corpo, não é o milagre de curar apenas este exterior. O grande milagre é o milagre de tornar a nossa alma, num tempo tão tumultuado como este, cheia de paz. Deixá-la cheia de paz quando humanamente é impossível conceber paz. Quando é inconcebível uma explicação de vida plena. Jesus chamou de vida abundante, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não se admite que aceitemos viver com tão pouco. Supere suas expectativas. Por outro lado, assuma compromissos. Assuma compromissos. Ora, pois, o mesmo Jesus que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz que cada um tome sobre si a sua cruz e siga-me. De maneira que você precisa aumentar suas expectativas em relação ao sagrado, em relação a Deus, em relação à vida de fé. Mas casado com isso, você precisa assumir o compromisso de se levantar e andar. Veja, não é apenas levantar, é levantar e andar. E é claro que você não está sozinha, você não está sozinho. Pode ser que você tenha tentado já o que eu estou dizendo. E você diga, mas Joséan, o que você está falando eu já tentei. Eu já me levantei, já caminhei durante um tempo. Mas eu não sei. Eu não posso. Eu não tenho. Mas olha, Deus, em Cristo Jesus, instituiu essa comunidade de amor que é a igreja, para que você tivesse alguém que segurasse na sua mão. Foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que Pedro segurou pela mão, a Bíblia diz, verso 7, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Pés e tornozelos que já estavam acostumados a serem a razão da mendicância. Talvez você também diga, não, mas eu não tenho quem me segure. Eu não tenho quem me dê essa mão. Isso é uma grande mentira que o inimigo da sua alma implantou no seu coração, na sua mente. E você precisa repreender. A igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando da igreja Assembleia de Deus, Batista, Betel, Congregacional, Anglicana. Não, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Olha,
o que o inimigo da sua alma quer que você pense é que você realmente está sozinho, você realmente está sozinha. E é mentira dele. O que ele sabe fazer de melhor é mentir. Você é muito amado, você é muito amada por uma igreja invisível que está pronta para segurar na sua mão, lhe ajudar a levantar. E o Espírito de Deus vai te ajudar a ter uma vida de santidade. Agora, você precisa melhorar suas expectativas em relação ao sagrado e assumir compromissos. Ou continuar tendo experiências do tipo tão superficiais que sequer passa pelo pátio. Fica apenas à porta mendicando. Há muito mais do sagrado para você. Muito mais. Muito mais do que você já pediu. Muito mais do que você já pensou. A palavra de Deus diz que, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar num Deus igual ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe qual é o problema, irmão, irmã? É que a nossa experiência do sagrado contaminou o nosso entendimento com a mentira, com a falsa verdade de que a religião pode nos mudar, a crença pode nos mudar, os dogmas podem nos mudar. Há pessoas que vão à porta e não entram sequer pelo pátio, porque são coxas, são deficientes. Então ficam só naquela superficialidade porque esperam daqueles que fazem parte da igreja. Veja, a palavra diz, para aqueles que nele esperam. É em Cristo, é em Deus que você precisa esperar. E Cristo, usando a sua igreja, a comunidade de amor, vai lhe acolher e você se tornará igreja plena, no ato de confissão diante de Deus. Essa palavra é linda, irmãos, porque nós precisamos, existe uma urgência nessa mensagem. Precisamos deixar claro que Deus, ele tem muito mais para nós do que apenas esmolas à porta da igreja. Precisamos esperar nele, ele vai usar a igreja invisível. Aleluia. A comunidade de amor. Do que você está precisando? Do que você está precisando? Quais são as suas expectativas em relação ao sagrado? Eu digo para você, sem medo de exagerar, que à luz dessa palavra, há muito mais para você do que ficar mendicando pequenas mensagens, pequenos textos. Deus tem muito mais para você. Então, supere as suas expectativas e assuma compromissos. Muito bem, nós estamos falando sobre sagrado, muito mais do que pedir. E nós vimos num primeiro momento de que é muito importante para viver o muito mais do sagrado, é muito importante a gente perceber com quem a gente está andando nessa experiência de fé. Esse deficiente físico, esse coxo, ele tinha amigos, mas os amigos levavam apenas à porta do templo para ter uma experiência de mendicância. E eu disse que há pessoas que não estão mal intencionadas, mas que elas nos acostumam a viver mendicando um pouco da igreja. E no segundo lugar, eu disse que você precisa exceder as suas expectativas e assumir compromissos. Usando esse coxo como exemplo, ele estava esperando apenas uma esmola de Pedro e João. Mas, ao invés disso, ele recebeu a ordem de se levantar e andar. Então você precisa aumentar suas expectativas em relação ao sagrado e assumir experiências. E num terceiro lugar, esse terceiro ponto é muito forte. Eu quero que você ouça com muita atenção e peça ao Espírito Santo de Deus que aplique a você, ao seu coração. Ouça com atenção. Veja o que diz o texto no verso 10.
Diz assim: e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola. As pessoas reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola. Porque o texto vai dizer que depois que ele ficou sadio, depois que ele ficou sarado, depois que ele ficou curado, depois que ele se levantou e andou, ele não foi embora, ele entrou, louvado seja Deus. Ele entrou no templo. Ele entrou. E a Bíblia diz que ele foi louvar e adorar a Deus. E quando ele foi louvar e adorar a Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo, aproveitou a oportunidade para pregar a palavra. E há duas coisas que eu quero falar sobre esse ponto. Primeiro, dizer para você, seja um milagre. Na experiência com o sagrado, seja um milagre. Mas nunca esqueça, a mensagem é maior que o mensageiro. Nunca esqueça, você vive o milagre de Deus na experiência com o sagrado. Você será um milagre, meu irmão. Você será um milagre, minha irmã. Tudo que você tem passado, tudo que você passou, tudo talvez que você vá passar e vai superar. Romanos 8,18 diz: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ouça, vai passar e você vai superar. E você será um milagre. Você será um milagre. Agora, nunca esqueça, a mensagem ela é maior do que o mensageiro. E por que eu digo isso? Porque esse coxo, quando ele entrou, ele foi uma espécie de chave que abriu a porta da oportunidade para que Pedro pregasse a palavra. Essa experiência que ele teve com Deus de curar, de ser curado, essa experiência funcionou como uma janela de oportunidade para pregar a palavra. Ele foi visto, a Bíblia diz que todos perceberam, esse é o mesmo que estava ali mendigando. Todos perceberam. Mas ele não virou nenhum tipo de super especial. Se você for ler o restante do texto, você vai ver que por conta dessa experiência que ele teve, e a oportunidade que Pedro teve de pregar, ele levou ao Sinédrio uma experiência sobre a palavra de Deus para outras pessoas. Você vai viver o milagre de Deus na sua vida, mas nunca esqueça, você é apenas um instrumento. E por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que vivem uma experiência linda com Deus e depois parecem virar popstars. São estrelas populares da fé. Pessoas que esqueceram que antes viviam pedindo esmolas. Pessoas que precisavam de outras pessoas, a bondade de outras pessoas para se chegarem apenas ali. E depois que ocorre o milagre, viram estrelas da fé. Nunca esqueça, nossa estrela é Jesus. Nunca esqueça, você entrega a mensagem com a sua vida. Como Paulo disse, nós somos uma carta lida, nós somos uma carta aberta. As pessoas olham para nós, olham para a nossa experiência e vivem experiências com Deus a partir do que vem, porque quando vem o que acontecer com você, elas vão sentir necessidade de se aproximar de Deus, e Deus, ele vai usar outras pessoas para pregarem a partir da tua experiência, quem sabe, ora pois. Mas não esqueça, você não é mais importante do que a experiência do sagrado. Você não é mais importante do dono da experiência do sagrado, aquele que te possibilitou viver aquilo ali. Lembremos-nos de Romanos capítulo 11, no finalzinho. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A experiência do sagrado, ela não existe para garantir
o bem-estar de uma pessoa, a popularidade de uma pessoa. Eu não sei o que é pior. Se é viver mendigando à porta do templo e ter uma experiência ultra superficial, dependendo da fé de outras pessoas, ou depois de viver a experiência espiritual, depois de provar dos dons do Espírito, viver uma posição de popstar dentro da igreja. Misericórdia, irmãos. A luz é Jesus. A Ele, pois, a glória eternamente. De fato, o sagrado tem muito mais para nos dar do que apenas uma vida de mendicância. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra poderosa em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.